Glória a Deus. Meus amados, tomemos assento. Bendito seja Deus. Só o Senhor é Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus é sempre bom. Glória a Deus. Aleluia. Você já sentiu a presença de Deus especial? Glória a Deus. Meus amados, hoje nós podemos dar graças a Deus por este dia de celebração. É provável que você talvez não tenha como quantificar o que significa estar aqui, mas certamente os céus têm a contabilidade do que significa você poder estar aqui hoje. Nós travamos batalhas que vemos, travamos batalhas que não vemos. É por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não viu, mas saiba, o Senhor te deu livramentos nesta semana, neste dia, enquanto você dormia, enquanto você andava, enquanto você fazia as suas coisas, Deus estava pelejando por você. Às vezes os nossos olhos estão tão fechados e nós só percebemos as coisas que estão materializadas próximas de nós. Parece-nos que temos muito mais facilidade para ter contato com as coisas daqui, com as coisas que vemos. O pastor Josué disse assim: olhe para o teu irmão aí que está do teu lado e diga alguma coisa, não é? E aí você diz porque tem alguém do seu lado. Mas você poderia ter orado por esse alguém, mesmo que ele não estivesse do seu lado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é da nossa natureza nos apegarmos com as coisas que vemos. Paulo nos ensina dizendo que nós não somos dos que andam por vista. A Bíblia nos ensina que nós não deveremos andar por aquilo que vemos. Mas não vou contar para ninguém. E você também não. Não é assim que a gente tem feito. No mais das vezes, a gente exercita muito mais o dinheiro que eu tenho no bolso, a força que eu tenho no braço, a capacidade que eu tenho de raciocinar, a condição que eu tenho de me articular com alguém e poder dizer: olha, eu vou falar com fulano por você, eu vou dar um jeito nisso. Nossas capacidades, nossas intenções, nossas vontades, no mais das vezes, estão sempre dirigidas por aquilo que nós podemos ver e, de preferência, apalpar. E aí você pode dizer: não, eu vi. Lembra do nosso irmão Tomé? Que às vezes a gente critica dizendo que Tomé não teve fé porque precisou pedir para que Jesus deixasse que ele tocasse no seu lado. E ele diz: eu só acredito. Então você não está sozinho. Mas saiba de uma coisa, querido irmão, irmã, que nesta noite veio para esse culto da redenção. Culto que nós somos trazidos à lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Culto no qual nós devemos nos postar, lembrando que Jesus subiu no Calvário, ninguém o levou até ali, Jesus subiu ao Calvário.
Ninguém poderia fazê-lo chegar ali. Ninguém poderia obrigá-lo a ir até ali. Mas o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo, aleluia, diz: porque Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E como uma ovelha muda, como uma ovelha que não diz nada, Ele não abriu a sua boca. Ele sobe ao Calvário. E ao chegar no Calvário, Ele abre os braços, porque ninguém poderia prender o meu Jesus naquela cruz. Ninguém poderia prendê-lo ali. Mas o meu Jesus se entregou por você. Porque Ele não pensava nas coisas daqui. Ele não pensava nessas coisas que passam. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós. Aleluia. Ele pensava em nós. E porque Ele pensava em nós, Ele suportou a vergonha. Ele suportou a acusação. E nós. Eu sou advogado, os irmãos sabem. Quantas vezes algumas pessoas dizem: pastor, doutor, não é? Aqui, pastor, né? Mas, doutor, eu queria que o senhor falasse, porque eu tenho direitos. Eu tenho direitos. E às vezes tem mesmo. Mas, meus amados irmãos, como é bom quando nós compreendemos o que é que a Bíblia nos ensina. Eu vou fazer uma pergunta, emendando com aquela que eu fiz lá atrás, quando começamos esta reunião. Hoje você tirou um tempo na sua casa em que você disse assim: eu tenho algumas coisas para fazer, mas eu vou tirar agora. Eu não pude fazer durante a semana, mas eu vou tirar agora meia hora. Vou orar, vou cantar, vou dizer a Deus que eu o amo. Será que nós conseguimos fazer isso como objetivo, como proposta individual? Ah, pastor, não deu tempo. Eu compreendo. Ah, pastor, eu estava com muita dificuldade. Eu estava inclusive preparando para o culto de hoje. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Esse glória para Deus pode ser melhor? Glória a Deus. Ah, meus amados irmãos, eu fico imaginando quando a gente chegar no céu, como nós poderemos ser surpreendidos. Por quê, meus irmãos? Porque no céu nós teremos tanta coisa para fazer. Alguém diz que a gente vai ficar sem fazer nada. Você já imaginou que Deus, um Deus tão santo, tão amoroso, tão criativo, tão criador, tão inexplicavelmente inexplicável, poderia deixar a gente sem fazer nada? Às vezes a nossa mente é tão pequena, né? Para você entender um pouco mais sobre isso, eu quero convidar você então para ler. Eu estava orando esta manhã. Deus é tão bom comigo que às vezes eu até assim já estou ali na horinha do relógio despertar, mas aí o Senhor mesmo me desperta, não é? Vamos, rapaz, levanta que está na hora de orar. É tão gostoso. Sabe por quê, meus amados? Porque eu sinto que Deus me ama. Você sente que Deus te ama também? Então glorifique a Deus porque você é amado. Nós acabamos de ouvir agora, ou se você cantou também, ainda melhor. Vem, filho amado, vem como está. Você se sente filho? A pior coisa que pode acontecer é você estar na casa e não se sentir.
filho. Porque Deus já te deu o poder de filho. Então eu quero despertar você, encorajar você. Deus quer que você se sinta filho, filha. Eu quero que você compreenda que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nos abraçar, para dizer: olha, você é amado. Tem algumas coisas que precisa melhorar, mas eu te amo. Tem algo que precisa corrigir, mas eu te amo. Deus é tão bom que Ele não ama o pecado, mas Ele tem um amor tão grande pelo pecador. Aleluia. E Ele olha para o pecador com um olhar de misericórdia. E misericórdia, para você entender, misericórdia é quando Deus não dá. Vou repetir. Misericórdia é quando Deus não dá, irmão Silas. Misericórdia, irmão Carlos, é quando Deus não dá. Irmã Salete, irmã Jane, irmã Maria, irmã Nena, é quando Deus não dá. Irmão Josué, irmã Patrícia, é quando Deus não dá, irmã Jane. É quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Você não entendeu? Misericórdia é quando Deus não dá. Pastor Jonathan, parabéns pelo seu aniversário. Mas misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. E aí você vai dizer: pastor, eu não estou entendendo. O Espírito Santo, que é o melhor professor aqui, por certo, por causa dessa inutilidade que fala com você, vou te explicar. É porque às vezes o que a gente merece é puxão de orelha. Às vezes o que a gente merece é, talvez aqui não aconteceu, mas o meu pai às vezes tirava a cinta e dizia: vem cá que você vai apanhar. E não dava para correr, pastor Josué, porque depois que estava de frente para o pai, não tinha mais como correr. Vem cá que você vai apanhar, porque o que você fez agora é cintar. Vem cá porque a vara está aqui. Em casa tinha a vara de marmelo. Misericórdia, Robinho, é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus sempre remandai, candará, amarrai, secanda, lamandai. Oh, aleluia. Deus sempre faz por nós muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, ainda que nós não mereçamos nada. Ainda que talvez nós mereçamos só uma correção severa. Mas Deus nos ama. Aleluia. Deus nos ama. Deus é amor. Deus é fiel. E Deus não é fiel a mim, Deus é fiel. Eu é que tenho de ser fiel a Ele. Às vezes o poeta dá uma derrapada, né? Qualquer um de nós pode errar, está tudo bem. Mas Deus é fiel. Você pode dizer comigo: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel por causa da sua própria palavra. Deus é fiel porque Ele mesmo, nas suas atribuições, reúne todas as condições para a sua fidelidade. Então você está vivo aí porque Ele te deu a felicidade de estar aqui hoje para participar do pão e do cálice. Ainda que você e eu erramos, fraquejamos, mas Ele é fiel. Ele não muda por causa de mim ou por causa de você. Eu e você que mudamos por causa dele. Aleluia, 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 aleluia. E aí você vai dizer: pastor, o senhor falou e não leu. Eu tenho esse defeito. Então você vai conviver comigo, você vai aprender dos meus defeitos. Isso é relacionamento. Aprender os defeitos dos outros é relacionamento. Porque
não existem pessoas perfeitas. Não existe pastor perfeito, mas existe pastor santo. Existe crente santo. Existe igreja santa. E existe igreja que vai morar no céu. Isso eu posso te assegurar. A minha esposa às vezes me ajuda, chamando minha atenção. Você fala, mas não lê? Eu vou ler ainda. Então agora vamos ler. Aleluia. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus porque minha esposa sempre me ajuda. Às vezes os irmãos podem até querer dizer alguma coisa, mas não diz, não é? Você ora por mim. Glória a Deus. Que bom que você ora. Eu também oro por você. Mas a minha esposa, no nosso relacionamento, é a que tem relacionamento mais íntimo comigo. Então ela pode falar algumas coisas que às vezes os irmãos não podem, não é? Mas glória a Deus. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses. Aleluia. Deus é bom. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que te trouxe aqui nesta noite para lembrar você que se nós olhamos para as coisas que são daqui, pode ser que nós não estejamos compreendendo muita coisa que Ele poderia nos fazer entender. Aleluia. Capítulo 3. Glória a Deus. Eu queria umas 2 horas para pregar, mas vamos usar o que temos. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com você não ressuscitaria sozinho. Você não teria condições de fazer isso por você mesmo. Paulo coloca aqui uma condicional da qual vou falar ainda. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olhe para cima. Olhe para os céus. O primeiro texto que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, os anjos perguntaram para os discípulos: escuta, por que vocês estão olhando para cima? Aleluia, este Jesus. Aleluia, que vocês viram subir. Você. Oh, aleluia. Isso me enche de esperança. Eu não sei se eu vou fazer o próximo aniversário, mas uma coisa eu sei: o Senhor está preparando um lugar para mim e para você. Aleluia. Não se importe se você não fizer o próximo aniversário. Aleluia. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Veja comigo. Primeiro, buscai. Diga comigo, buscai. Agora vejamos. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Agora diga comigo, por favor, buscai e pensai. Você compreende isso? Buscai as coisas que são, pensai nas coisas que são de cima. Aleluia. Por quê? Paulo fala isso sem propósito? Não. Paulo fala isso com muita propriedade. Paulo explica por quê. Paulo diz assim: porque já estáis. Como assim? Como assim? Olha que interessante. Paulo coloca às vezes um pouco de oxigênio, não é? Paulo faz assim com que o nosso cérebro comece a se movimentar um pouco mais. Peraí. O que é que Paulo está dizendo? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, é por isso que começamos aqui fazendo uma introdução para chamar a atenção de cada um de nós, para lembrar de buscar e de pensar
naquilo que é fundamental. Por que, meus amados? Porque verdadeiros convertidos se identificam com Cristo. Vou dizer de novo: verdadeiros convertidos se identificam com Cristo, pastor Paulo. Nós fomos chamados para ser imitadores de Cristo. Nós fomos chamados para ser parecidos com Cristo. Então, quando alguém olhar para você, vai ver Cristo. Vai ver Cristo. Será que o seu irmão consegue olhar para o seu rosto agora e ver Cristo? Você consegue? Eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. Eu vejo Cristo em você. Aleluia. Aleluia. Paulo menciona, meus amados, esses aspectos da identificação. E é interessante que Paulo diz assim: nós morremos com Cristo. Por isso que ele está dizendo, olha, o texto é interessante, porque já estáis mortos. Então Paulo está dizendo que nós morremos com Cristo. E o morto não tem vontade. Eu estava observando o texto e observando que morto não tem vontade. Morto não fala por si mesmo. Morto não manifesta-se, irmão Miguel, por si mesmo. E aí a gente começa a perceber que nós, meus amados, estávamos tão perto de Cristo, de forma tão intensa, talvez mais do que os dois ladrões da cruz, da direita e da esquerda, porque nós estávamos com Cristo. Nós morremos com Ele. Aleluia. Nós morremos com Cristo. Nós estávamos na cruz do meio. Mas sabe de uma coisa? Paulo é tão forte para dizer isso, que não foram apenas as nossas maldades, mas as nossas dívidas foram pagas com a sua morte, porque, meus amados irmãos, em nós imperava o poder do pecado. Imperava o poder do pecado. Eu vou fazer a terceira pergunta agora. Esta semana, você pode dizer assim: pastor, eu estou na igreja, mas para mim está tudo bem, eu não fiz absolutamente nada errado. Quem está assim nesta noite, levanta a mão. Quem não teve nenhum pecado essa semana, levanta a mão. Verdade? Como é que você está aqui? Porque, meus amados, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 6, irmão Lorival, no verso 1 ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais aumentada? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Aleluia. Meus amados, mas estudando um pouco mais sobre esse assunto, Russell Shedd, que é um dos escritores de Bíblia, comentaristas de Bíblia, escreve uma frase interessante, e ele diz que a morte inevitavelmente desliga os mortos do interesse do mundo. Vou repetir: a morte desliga os mortos do interesse do mundo. Então, nesse sentido, o nosso interesse é Jesus, porque nós não estamos vivos para o mundo, nós estamos mortos para o mundo. Aleluia. Por que, meus amados? Porque nós vivemos em Cristo. E Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1 e o verso 21, Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo. Você está vivendo em Cristo? Você pode dar uma glória a Deus porque você vive em Cristo? Paulo, meus amados, teve tanta experiência para nos dizer que aos Gálatas ele escreve assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho
de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que é que nós estamos aprendendo então, meus amados irmãos? Que o Senhor Deus está preparando uma igreja vitoriosa, limpa do pecado, para morar no céu, porque no céu não dá para entrar com nenhum tipo de pecado. Sabe aqueles pecados que ainda rondam a nossa mente? Não dá. Esses pecados não podem. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei. Não, eu não sei. O que eu sei é que o Espírito Santo que está aqui nesta noite quer que você não fique fora do céu. E para que você não fique fora do céu, você é convidado nesta noite a arrepender-se dos seus pecados. Porque para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, há necessidade de estar com as vestes limpas, com as vestes brancas, com as vestes puras, com as vestes santas, porque não é possível tomar a ceia do Senhor indignamente. Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria. Por causa disso, há muitos que dormem. Há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então não dá para ter uma semana inteira qualquer jeito fora da igreja e depois, não, hoje eu vou tomar a ceia, porque hoje é dia de ceia e eu vou tomar. Não, querido, não pode ser assim. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 de João capítulo 5, verso de número 12. E se você tem o Filho de Deus, você tem relacionamento com o Filho de Deus. Você tem conversa com o Filho de Deus. É por isso, juventude santa que aqui está. Que bom vê-los aqui. Fico feliz por vê-los aqui. Porque só quem tem desejo do céu quer ir morar lá. Só que não entra no céu de qualquer jeito. A essência da vida eterna, meus amados, é conhecer a Cristo. João 17, verso de número 3. João 17, Lucas, por favor. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quanto você conhece a Deus? Eu disse quanto? Quanto? Porque Paulo está falando, olha, buscai as coisas que são de cima. O segundo ponto, meus amados, é que nós ressuscitamos com Cristo. Nesse texto, meus amados, nós podemos perceber que a expressão chama a atenção para uma ação completa. E agora eu vou explicar o que significa então essa expressão ser. Portanto, se, diga comigo, se. Pois é, este se deve ser substituído por ainda que. É isso que o texto está nos dizendo. Ainda que. Já ressuscitamos com Cristo, meus amados, deve haver em nós então o poder da ressurreição. Por isso que você pode andar com o poder de filho. Você não precisa ficar de cabeça baixa achando que o pecado vai ter domínio sobre a tua vida, porque você não foi chamado para ser dominado pelo pecado. Você não foi chamado para ser dominado pelo medo. Você não foi chamado para ser dominado pela dúvida. Você não foi chamado para ter uma vida mais ou menos ou medíocre espiritualmente. O evangelista, ou digo o evangelho de João, escreve-nos: filhinhos, sois fortes. Você pode dizer comigo: filhinhos, sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Aleluia. Portanto, meus amados, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Uma vez, meus amados, que já fomos ressuscitados com Cristo, nós estamos escondidos em Cristo. Nós não pertencemos mais a este mundo, mas agora pertencemos a Cristo. Você precisa ter essa convicção. Por quê? Porque as pessoas que olham você devem ver Cristo.
inimigo das nossas almas quiser destruir você, ele não poderá destruir, porque quando olhar para você, ele não verá você, mas ele verá Cristo. E Cristo, meus amados, a Bíblia diz que ele andou por este mundo, ele andou pelas terras da Palestina, pastor Manuel, mas a Bíblia diz que nele não se achou engano, na sua boca não se achou engano. Pastor, mas só uma mentirinha, não pode contar? É essa que não pode contar, porque começa por ela, começa pela pequenininha, começa pela mentirinha. Pô, pastor, é essa que derruba você. É a fissurinha, é a trinquinha que vai. Os irmãos que são pedreiros aqui sabem, não é? Construtor. Às vezes é uma trinquinha, isso não é nada. E eu vou contar para você. Era um condomínio. Era um condomínio. E tinha lá uma trinca. E ele foi. Aquela trinca foi avisado ao condomínio, ao síndico: olha, tem uma trinca ali. Não, isso é coisa simples. Um mês, aquela trinca aumentou. E foram falar de novo com o síndico. Não, isso aí, um pouquinho de cimento resolve. E aquela trinca foi aumentando. Passados 3 meses. Quanto, igreja? 3 meses. Veio a chuva forte. E a chuva foi tão forte que ela começou arrancando e a casa foi parar no chão. E as vidas que ali estavam não puderam se salvar. Em quem você está escondido, igreja? Não permita que saia uma palavra torpe da sua boca. Não permita que saia uma mentirinha pequena dos seus lábios. Não permita que os seus olhos vejam um filme de pornografia. Não permita que lá na sua casa entre o lixo imoral da televisão que às vezes você abre, ou da internet, ou do seu celular que você mesmo abre. O pecado jaz à porta. Não brinque com isso. Nós estamos escondidos em Cristo. Nós precisamos estar escondidos em Cristo. Agora, sabe de uma coisa, meus amados? Você precisa se alegrar com isso. Por quê? Porque quando nós estamos escondidos em Cristo, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que, como já dissemos aqui no começo, pode ser ainda hoje. Pode ser que nós não terminemos esse culto. Pode ser que nós não cheguemos na nossa casa. Ou pode ser que amanhã nós não venhamos para a escola bíblica dominical, porque o Senhor veio pela madrugada e nos arrematou. E vai ser uma grande bênção, pastor Salinas, estar com o Senhor para sempre. Não teremos mais problemas dessa terra. Porque, meus amados, porque nós seremos glorificados com Cristo. Nós seremos glorificados. 1 de Coríntios, Lucas, me ajude, por favor. 1 de Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem glória para Deus? Porque você vai ser arrebatado. Eu estou orando para que você seja arrebatado. Eu estou orando para que o mal não tenha poder sobre a sua vida. Eu estou orando para que o pecado não tenha domínio sobre você. Eu estou orando para que nenhuma esparrela, para que nenhuma casca de banana faça você escorregar. Às vezes é só uma casca de banana. Presta atenção, crente. Capítulo de número 15, verso 50. Aleluia. Não dá para ler tudo. Ah, meus amados irmãos, como Deus nos ama. Às vezes a gente não consegue perceber, porque não é que Deus não nos ama, é que a gente que está um pouco insensível. Quantas vezes o marido diz para a esposa: eu te amo. E a esposa diz: aham. Aí o marido diz de novo: eu te amo. Aí ela diz: eu sei. Ué? Aí o marido: esposa, eu te amo.
Oi? Às vezes a gente se acostuma, não é? Vai perdendo aquele calor. Meus amados, não deixe o fogo do Espírito se apagar na tua vida. Relacionamento é um princípio que Deus começa fazendo desde Adão. Se nós não tivermos o desejo de buscar as coisas que são de cima, o nosso relacionamento com Ele vai ser muito... Mas se nós tivermos desejo de ter relacionamento com Deus, o nosso relacionamento vai ser forte, poderoso, cheio de graça. Porque, meus amados, porque nós estamos aqui, diríamos, numa linguagem automobilística, nós estamos esquentando os motores, nós estamos só fazendo um aquecimento. Aleluia. E agora, irmãos, digo isto, que na carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí você diz assim: pastor, dói aqui, mas não vai doer mais. Pastor, tem dia que eu não aguento levantar a perna do lugar, mas não vai doer mais. Você vai levantar as pernas. Pastor, tem dia que eu não aguento nem levantar o braço, mas quem sabe nesta noite o Senhor quer provar para você que Ele está com você. Você vai levantar não só um, mas os dois. E se você puder, receba essa palavra. Aleluia. Por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo número 14, que Paulo estava pregando. E de repente Paulo olha para um jovem e viu que havia nele, pastor Josué, fé para ser curado. E ele era coxo, maestro. Ele não andava. Mas aí Paulo diz assim: ei, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Ele levantou e andou. Se você puder crer, você pode levantar e andar agora. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva isso, igreja? Quanto tempo leva um abrir e fechar de olhos? A última trombeta. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos... Aleluia. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é... Você pode dar um beliscão em você aí? Belisca aí, tem coragem? Belisca. Doeu ou não doeu? Sabe por que doeu? Porque isto é mortal, isto é corruptível. Mas deixe-me dizer o que a Bíblia está nos ensinando nesta noite. Aleluia. Isso se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia. Aleluia. E nós não teremos mais nenhuma dor. 54. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: o último inimigo a ser vencido é a morte. É por isso que algumas vezes a gente diz: a única certeza que a gente tem é que um dia vai morrer. Mas eu posso te dizer com toda certeza, não são todos que vão morrer. Por quê, pastor? Porque eu mesmo estou esperando o arrebatamento da igreja. Você está esperando também? Então, meus amados, Deus sabe a hora que vai arrebatar a sua igreja.
E é por isso que nós devemos então buscar as coisas que são de cima. Porque nós não devemos nos preocupar com as coisas aqui. Pastor, e como é que a gente faz? Não paga a conta? Paga. Paga sim. Não trabalha? Trabalha sim. Mas esta não deve ser a sua maior preocupação, porque nós estamos aqui de passagem e muito breve nós estaremos com o Senhor na glória. Por quê, meus amados? Porque nós nascemos do alto, nós nascemos da vontade de Deus, nós devemos buscar as coisas que são do alto. Porque, meus amados, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O salmista escreve dizendo que o Senhor nos tirou do charco de lodo. Se você pudesse perguntar aqui, talvez muitas pessoas estavam assim, num charco de lodo. Mas os salmos também registram que o Senhor tira do monturo o necessitado, aquele que não tem nenhum valor, aquele que não vale nada. Mas sabe o que ele faz? Ele dá um banho de graça, um banho do seu sangue, um banho do seu poder, da sua glória. E aí o que é que acontece? Acontece que ele começa então a tomar outras proporções, porque aí ele vai se assentar entre os príncipes da casa de Deus. E você está aqui nesta noite para isso, para glorificar o nome poderoso do Senhor. Então buscai as coisas que são de cima. Nós aspiramos as coisas que são de cima, nós aspiramos o céu. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a sermos mais santos do que ontem. Que nós desejemos. Primeiro o verbo é isso, igreja, buscai. Olha o coro da igreja dizendo buscai, né? E o segundo, aleluia, pensai. Olha que lindo. Vamos dizer juntos: buscai e pensai. Que isso, meus amados, seja o nosso propósito. Por quê? Muito breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo que aqui foi. Este povo onde está? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes, aí é lembrado, né? Procurando os irmãos para reconciliação, mas infelizmente não. Onde está aquele povo? Onde está? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora. Aleluia. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos, fazendo uma oração, porque nós estamos sendo preparados para morar lá em Sião. Aleluia, aleluia. Se é bom estarmos na casa de Deus, quanto melhor será estarmos em Sião. Glória a Deus. Pastor Salinas, faça uma oração, que nós possamos agradecer por esta palavra, e depois já faremos a leitura do texto bíblico da ceia.